pessoal tem perguntado bastante qual é a alimentação que eu forneço para as minhas aves. Em pouco menos de 3 meses, o nosso plantel ele cresceu muito rápido, né? Porque de um galo e 3 galinhas está com a margem de bastante pintinhos, né? Tem galinha chocando pintinho, tem galinha botando. E o pessoal pergunta bastante em relação a qual alimentação que eu forneço, né? E o que acontece? Todo mundo sabe que o milho está bastante caro, pelo menos aqui na minha região. O milho de saco de 15 quilos tá custando R$ 38. Então aí, se a pessoa gasta 30 quilos por mês, dependendo da quantidade de aves que essa pessoa tem, essa pessoa vai estar gastando 8, 8, 16, R$ 76, né? Correto? É isso aí. Se não for, esse é algo próximo disso. E o que eu tenho feito? Eu tenho pesquisado bastante, né, sobre alimentações e sobre também alimentos que eu posso agregar, né, para estar diminuindo o custo da alimentação, no caso, o custo do dinheiro. Eu ofereço para minhas galinhas, para minhas aves, milho, né? O milho, vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o milho picado, xerém, né? Também ofereço tá aqui separadinho, ração de cavalo, correto? E aqui é o mix que eu faço. Aqui tá divididinho aqui dentro aqui. Esse é o mix que eu faço para pintinho, que é ração inicial, correto? Aveia e a ração também de cavalo triturada e casca de ovo também que eu coloco também. Só que essa aqui é para os pintinhos em um processo inicial deles, né? E para as galinhas já formadas eu ofereço. Também tem um milho aqui, tá pesado. E aqui fica o milho. E a grande sacada que eu tenho feito, que eu tenho economizado bastante em relação ao milho, porque o milho é um alimento indispensável, né? No caso, não tem como criar galinha sem propriamente o milho. Só que só o milho, a galinha, quando ela está, no caso, em um ambiente no qual elas estão presas, elas não têm acesso a tanto verde, apesar de eu colocar bastante verde. Só que aquela questão toda do espaço, né, coisa e tal, só o milho para elas não é o suficiente. Não vai trazer para elas o benefício, né, para que elas possam ter um rendimento esperado. E o que eu faço? A grande sacada que tem feito toda a diferença, porque elas não têm sentido, elas não têm emagrecido, elas comem o milho, mas numa proporção, numa estratégia que eu coloco para elas comerem, porque se colocar só o milho fica no chão, elas não comem, elas só comem no último caso. Então a forma que eu faço meio que induz elas no caso, a comer, né? Sempre, todo mundo tem um vizinho maluco, né? No caso, acredito que deve ter saído aí no áudio aí, no áudio do vídeo. E a grande sacada é aqui, ó. Farelo de trigo. Isso aí, farelo de trigo. Lembrando que essa alimentação, ela tem que ser fornecida de uma maneira certa. Por quê? Porque só o farelo de milho também não vai estar fazendo as suas galinhas botarem. Há vídeos dizendo que para frangas
em relação a inicial de um mês, formando para a franga. Há quem diz que retarda o crescimento e o desenvolvimento e a postura da franga. Mentira, é mentira. Porém, não é bom dar apenas o farelo de trigo, perdão. E o que eu tenho feito? Durante a manhã, eu sirvo um pote desse aqui, eu coloco o farelo de trigo, coloco a água, misturo e sirvo as galinhas, porém com o verde picado, tudo certinho. Se tiver alguma sobra de comida, eu também coloco. Mas o que sempre tem, né, mais, no caso, o que eu tenho mais certeza em oferecer, por saber que tenho, né, propriamente, é a ração, o farelo de trigo, com a verdura, o verde, o mato cortadinho, tá? Folha de bananeira, enfim. E durante a tardezinha, eu jogo um milho, correto? Um milho para as galinhas e elas vão lá e comem. Porém, o milho, da forma que eu sirvo, instiga elas a comerem mais o milho e também hidrata elas e também ajuda bastante no desenvolvimento para elas entrarem em postura, que é o milho. Eu coloco o milho de molho de um dia para o outro e esse milho fica molinho e fica muito agradável para elas comerem. Elas se sentem mais instigadas a comer porque o milho vai estar molhadinho, molinho e tal. E todo mundo sabe que o processo digestivo da galinha, né? Ela tem dois estômagos, né? Que é o estômago depois do papo e depois da moela. O que acontece? O milho, até ele entrar na moela, né? Onde fica as partes da areia, para que aquelas areias elas triturem o milho, ajuda a sua galinha a poupar energia digestiva. E o farelo de trigo também contribui para essa questão também da digestão da sua ave. Então, sempre ofereço verde para as aves, sempre ofereço assim, se sobrar comida eu coloco também para elas. E a base tá aqui: farelo de trigo pela manhã, juntamente com a verdura, o verde, né? E resto de comida, caso tenha. E durante a tarde eu sirvo o milho já molinho e elas comem, enchem o papinho e vão dormir. Para os pintinhos, a ração inicial eu mesmo que faço. Se você quiser que eu passo aí, se vocês acharem, né, interessante a fórmula dessa ração, vocês colocam nos comentários aí que eu vou estar colocando. Mas basicamente é isso aqui. Na minha região, o saco de 30 quilos de farelo de trigo está custando R$ 55. 30 quilos. Já o saco de 15 quilos de milho está custando R$ 38. Não sei qual é o valor aí da sua região, mas para mim está sendo muito mais viável fazer dessa forma, porque a ração de postura, a ração de crescimento, ração já industrializada, aqui o preço é muito alto. E acaba que eu tenho um resultado semelhante, se não melhor, eu mesmo fazendo as rações para as minhas galinhas e meus pintinhos. Hoje a gente está com um plantel com bastante rendimento, graças a Deus, e pretendemos crescer mais. E para isso, essas dicas de economia é necessário, né? É o que a gente tem usado para estar rendendo, né? Propriamente com a criação, que é algo que a gente ama de fazer. Valeu, rapaziada. Forte abraço. Fiquem com Deus e tamo junto.